Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre como resolver a procrastinação. E para isso, recebemos no estúdio Yasmin Campanha Faria de Souza, que é psicóloga. Yasmin, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. A gente que agradece. Para a gente iniciar a nossa entrevista, para quem ainda não conhece, quais são ali as principais características, que pode ser feita nessa identificação da procrastinação? O que é que uma pessoa que procrastina tem ali de características e que podem ser melhoradas? Certo. Eu acho que pode variar, de pessoa para pessoa, mas uma coisa que elas têm em comum é que a pessoa que procrastina, você vê que ela tem até uma boa intenção de querer fazer aquilo. Ela às vezes tem a motivação entenda-se não pelo sentimento de tipo assim, nossa, uhul, mas motivação no sentido de ela tem motivo para fazer aquilo. Então, por exemplo, ela sabe que todo mundo sabe que tem que fazer, ir na academia, fazer exercício físico. É uma motivação. Qual a motivação? Ter uma boa saúde, melhorar a qualidade de sono e tudo mais. Mas nem todo mundo faz exercício físico. Então, às vezes, a gente tem motivação, a gente tem um porquê, mas a gente fica, nossa, amanhã eu faço, e depois eu faço. Então, as pessoas entendem até o que precisa ser feito, mas muitas vezes falam assim, não, amanhã, agora eu tô cansado, ou agora não dá. E aí vai adiando, para começar ou dar continuidade a uma ação. E por que mesmo com essa boa vontade, em tese, isso ainda continua, Qual que é a causa, o que que explica isso, psicologicamente falando? Eu acredito que a gente tem diferentes tipos de procrastinação, ou na verdade motivos para procrastinar. Eu acho que a pessoa que está procrastinando, ela tem que primeiro identificar o que é que está procrastinando. É lavar uma roupa? É começar uma faculdade? É terminar um trabalho? É o que é que ela está procrastinando? E por quanto tempo isso está acontecendo? Porque tem vezes que agora a gente planeja uma coisa para o nosso futuro e não tem como a gente fazer agora. Só que aí também a gente não se planeja para que aquilo aconteça de fato. Então, eu acho que a primeira coisa para quem está procrastinando é identificar o que e o porquê. Por quê, E a gente tem vários porquês. Às vezes, você colocou uma tarefa que é muito difícil para ser feita. Vai ter um gasto energético muito grande. Então, vai demandar muito de você. E você escolhe colocar bem depois de um dia cheio de trabalho, um dia cheio de demandas familiares, um dia cheio de demandas pessoais, para fazer aquilo, para começar algo novo, para dar continuidade a uma coisa que vai ser muito difícil para você. Então, será que é o melhor momento? Então, é bom trabalhar gestão de tempo. Às vezes a pessoa até tem uma boa gestão de tempo, mas está se enxergando muito cansada. E esse é um ponto que é importante a gente falar. Porque se você está cansado há um tempo, no sentido de você está dormindo e você acorda e você ainda se sente esgotado, exausto, talvez seja o momento de pedir ajuda também para um psicólogo, porque às vezes o cansaço ele extrapola um pouco do que deveria ser e começa a ser uma exaustão mental. E aí começa a afetar tudo. Você não consegue bater meta no trabalho, você não consegue acordar a tempo, você não consegue se arrumar, você não consegue fazer nada de fato, Então você vai só procrastinando mesmo. É uma cadeia ali de consequências, Sim. E Yasmin, quando a gente fala do caminho inverso, A gente falou da questão da motivação, Mesmo havendo motivação, e quando não existe motivação, como resolver? Quando não existe motivação, eu acho que a gente tem uma dinâmica muito interessante, que eu chamo de os 5 minutos da coragem. Porque às vezes, realmente, você tem um motivo para fazer aquilo, só que é muito chato. Às vezes é uma coisa burocrática que você tem que resolver no seu dia a dia, uma coisa na casa que estragou, uma conta que você tem que pagar ou resolver alguma coisa. E realmente, assim, não tem muito um ânimo para fazer aquilo. Então, você pensar assim, 5 minutos, eu vou demorar 5 minutos para resolver isso. Às vezes te dá coragem, que aí você pensa que você tem tempo determinado, e esse tempo determinado é curto. Então, até você pode falar, gente, em 5 minutos eu vou resolver isso. Provavelmente não vai ser resolvido em 5 minutos, mas você já se envolveu tanto que você nem vai ver o tempo passar e vai resolver. Tá aí uma ótima dica, Yasmin? E quando a gente fala de tecnologia? A gente pode dizer que a tecnologia também atrapalha, Também faz aí as pessoas, procrastinarem cada vez mais, não é mesmo?
Sim, nossa, com certeza. E principalmente pelo fator de que a gente não vê o tempo que a gente está gastando, rolando o feed, o TikTok, essas coisas. Então a gente perde noção do tempo, né? A gente meio que se anestesia de tudo que está acontecendo. E é muito difícil regular o tempo que você tem, que às vezes você chegou em casa, você vai pro banheiro e fala assim, não, vou só ver aqui o feed que aconteceu durante o dia. De repente você passou 1 hora dentro desse banheiro e não deu tempo de você fazer as coisas que você tinha que fazer depois. Então, com certeza, às vezes colocar um tempo para te avisarem, eu sei que todos os dispositivos móveis têm isso, né? De você conseguir dar um tempo nas redes sociais para pedir para te Limitar ali avisar. o uso, né, Yasmin? Deu Então, 20 minutos? Ah, vai avisar, ó, deu 20 minutos você tá aqui. aí, mais uma dica muito interessante, né, Yasmin? E quando a gente fala de ansiedade e estresse, também são duas coisas que devem ser levadas, né, em consideração, né? Sim, com certeza. Até porque são coisas que te paralisam, né? Se você está muito estressado, se você está muito ansioso, dificilmente você vai conseguir tomar decisões certas ou dificilmente você vai conseguir tomar uma decisão de fato do que fazer. Porque são esses dois sentimentos, eles causam na nossa cabeça uma confusão, você não sabe nem por onde começar. Então tudo fica muito confuso, você não sabe onde que fazer, então acaba não fazendo. E quando a gente fala da questão da autoestima e da confiança, né? A gente já falou um pouquinho do que causa, agora falando das consequências. Também traz muitas consequências, né, Yasmin? Sim. Porque a nossa autoconfiança, né, e consequentemente a nossa autoestima, ela vai sendo construída, principalmente quando a gente já cresceu, fundamentada em coisas que a gente consegue fazer. Então a gente vai se sentindo melhor conosco, né, com nós mesmos, quando a gente viu que a gente conseguiu tal trabalho, ou que a gente conseguiu bater X meta, que a gente conseguiu ler tantos livros, enfim, coisas que a gente se propôs a fazer e a gente conseguiu de fato finalizar, né, e ser bem sucedido nisso. E aí quando de repente você se vê num loop de, nossa, não consegui, hoje não deu certo, e amanhã também, nossa, mas essa semana foi muito difícil, isso com certeza vai impactando no jeito que você vai se enxergar. Yasmin, você tocou numa palavra, né, que hoje muitas pessoas se preocupam, né? Metas. Como definir essas metas, né? Como montar ali uma agenda, né? Uma programação que possa ser seguida, né? E, consequentemente, evitando a procrastinação. Eu acho que isso também vai de identificar o momento que você está vivendo. A gente tem que fazer metas realistas. Não adianta você estar vivendo X fase da sua vida e querer que todos os outros âmbitos da sua vida vão acompanhar esse progresso junto. Normalmente a gente tem que equilibrar pratos e justamente saber qual prato que vai cair. É impossível a gente dar conta de tudo. Então, colocar metas realistas, né? Ao invés de, por exemplo, alguém quer agora, né, começo de ano, todo mundo quer começar a ter uma vida fitness. O que é uma vida fitness? Alimentação adequada, beber muita água, fazer exercício, dormir bem. Se você colocar tudo isso para você fazer logo na segunda-feira, as chances de dar certo são muito baixas. Então, é melhor você parcelar. Então, você tem a meta de ter uma vida saudável, é para a vida inteira? Então não tenha pressa. Coloca pequenos momentos no seu dia em que você vai conseguir lembrar de beber água, outro dia você vai fazer uma caminhada, entendeu? Façam metas possíveis para o momento que você está vivendo. Excelente, Yasmin. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado. Quando um profissional deve ser procurado nesse sentido, né, para sanar esses problemas, né, de procrastinação? Eu acho que você tem que acionar um profissional quando você vê que não está dando conta de fato. Que às vezes você até fez uma boa gestão de tempo, você tem a motivação, mas você está vendo que ainda assim não está conseguindo. E que você está muito cansado, você se sente perdido. Eu acho que esse é o momento de você dar uma conversada com um psicólogo. Excelente, Yasmin. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Muito obrigada.